Chegamos então no nosso último vídeo da nossa preparação para essa prova da Liberato. Gostaria, antes de começar, de agradecer a todos vocês que de alguma forma participaram, assistiram, compartilharam e deixaram suas mensagens. A gente teve aí um total de 15 roteiros com 6 vídeos também de resolução de questões. E agora a gente fecha esse nosso trabalho com esse vídeo, não menos importante, que vai te dar noções como você render ao máximo na sua prova. São dicas que muita gente já conhece, outros também não conhecem, mas eu acho muito importante falar desses pontos, até mesmo porque eles podem te dar uma certa vantagem com relação a você ganhar uma questão ou duas, e a gente sabe que em qualquer exame de seleção, qualquer prova, uma ou duas questões faz toda a diferença entre você ser aprovado ou não. Então vamos começar agora a ver quais são esses pontos que são importantes que você saiba e que você leve isso não só para a prova da Liberato, mas são dicas que você vai levar para qualquer concurso que você vier fazer. Daí a importância desse vídeo. Vamos começar falando sobre o edital. Parece que é chovendo molhado, mas tem muita gente que acaba perdendo a prova, que acaba deixando de marcar a questão de maneira correta, marca o cartão errado, porque não se atenta a alguns detalhes. Então, vamos começar vendo os pontos mais importantes do edital de vocês. Não que todo edital não seja importante, ele é igualmente importante. Apenas nesse vídeo eu quero frisar aqueles pontos que, digamos assim, são mais cruciais. Mas eu recomendo, se você ainda não leu o edital, que você leia todo o edital do concurso. Nesse caso aqui da Liberato, e quando você for fazer um outro concurso qualquer, você sempre fica atento à leitura desse edital. Essa numeração que está aqui nessa folha corresponde à numeração do edital, para que você ache mais fácil lá caso você queira ver. Pontos mais importantes. Gente, a prova tem uma duração de 4 horas. Ela vai começar 8h30 e vai até meio-dia e meio. Por que é importante você se atentar a isso? Você tem, para esse período de 4 horas, você vai ter que fazer uma redação e vai ter que fazer uma prova que compreende 20 questões de português, 20 questões de matemática. Você vai ter que saber usar esse tempo a seu favor. E mais ainda, você vai ter que reservar um tempo para a marcação do cartão resposta. Então, recomendo que você deixe separado ali o cartão resposta de 5 a 10 minutos, para que você preencha com cuidado e não erre na marcação, porque não vai adiantar nada você saber a questão, desenvolver e na hora de marcar aquilo errado, ou porque está muito ansioso, porque está com pressa, porque um motivo qualquer que te prejudique na marcação do cartão. Então, você tem que, desde já, pensar o seguinte, qual é a prova que eu posso levar mais tempo? É matemática? É na redação? É português? Então isso é uma análise muito subjetiva. Agora você tem que trabalhar dentro dessas 4 horas, inclusive a marcação do cartão resposta. Gente, no item 5.3 do edital, ele fala que você tem que chegar 30 minutos antes do horário que os portões vão fechar, ou seja, se está previsto fechar 8h30, tem que estar lá 8 horas. É aquele velho ditado, todo mundo conhece isso, né? Missa se espera na igreja. Então não vai correr o risco de sair de casa em cima de uma hora que você acha, mas da minha casa até ali eu demoro 15 minutos, então 15 minutos antes do portão fechar eu saio. Não faz isso. Pode acontecer um imprevisto, você pode se atrasar de alguma maneira e você também pode acabar perdendo a prova por isso, porque os portões vão fechar, você não vai poder entrar. O edital diz fecha 8h30, você chegou lá 8h30 e acabou, você perde a prova. Então, imagina, você teve toda uma preparação durante meses ou semanas, tempo que você estudou, para que chegue no dia da prova, é o dia que para você mostrar serviço, e você, por um atrasozinho de 1 minuto que seja, você acaba sendo impedido de fazer a prova. Isso é muito ruim. Atente também com relação ao material que deve ser levado. Aqui ele fala lápis. Gente, lápis não é lapiseira, é lápis, aquele que a gente faz ponta no apontador, né? Lápis. Borracha, tá? Caneta esferográfica na cor preta. Não é caneta azul. Esquece a caneta azul. Caneta azul, azul caneta azul, tá marcada com minhas letras. Essa caneta tem que ter um corpo transparente
e um documento atualizado com a sua foto, seu RG, sua carteira de identidade, por exemplo. Cada questão 1, 2, 3, até questão 40, elas possuem 5 opções. Opção de A até a opção E. Apenas uma está correta. E você tem que fazer essa marcação da questão, não é só um xizinho, não é você chegar e marcar só um xizinho. Você tem que pintar todo aquele quadrado no cartão resposta para que você então possa ter a sua questão computada, porque isso aqui é feito por uma máquina que faz uma leitura ótica. Se você colocar apenas ali o xizinho, a máquina pode não ler, não enxergar aquilo e você perde a questão. Então, recomendo que você veja no edital 6.4, o item, que vai te mostrar basicamente isso aí. Você tem que pintar todo aquele quadradinho ali para que a máquina não tenha problema na hora de fazer a leitura das suas respostas. Um grande motivo para que você não erre isso é que não vai ser dado outro cartão resposta. Então, a marcação do cartão faz parte da prova. Então, aquele candidato, mas a minha prova, o meu cartão resposta molhou, rasgou, aconteceu um problema com ele, vai perder a prova, infelizmente. Então, tome muito cuidado, deixe o cartão resposta guardado no cantinho ali na mesa, tá? Não mexe nele até você concluir a prova. Então, são esses cuidados básicos que você tem que ler, que você tem que ter em relação ao edital. Agora vamos falar sobre a marcação das questões. Eu aconselho vocês, como essa prova tem redação, que você tome contato com o tema da redação. Você leia. O que a redação está pedindo? É um conto, é uma história? É falar sobre uma situação atual da política? Para quê? Para que você já comece a pensar naquilo que você vai escrever. Vou dar a minha opinião pessoal de como eu fazia quando tinha provas que existiam redação. Eu pegava, identificava o tema da redação e no rascunho, veja bem, não é na folha de redação que vai ser entregue, é no rascunho. Você pode colocar ali tópicos relacionados ao texto que você vai desenvolver. Você vai falar sobre uma situação de economia, de dinheiro, um carro novo que foi lançado. A gente não sabe o tema da redação, mas você pode já falar, escrever no rascunho os tópicos, para você não esquecer. Vou falar desse tópico aqui, esse aqui tem a ver também com o tema, eu vou também desenvolver. Não preciso escrever a redação toda naquele momento. Se você tiver uma boa escrita, para você for uma situação bem fácil, eu recomendo que você então escreva ali, tá, no rascunho. E depois, na hora de passar limpo, você então vai aprimorar alguma coisa, você vai fazer alguma mudança, o que é muito normal. Mas a minha dica é que você comece pela redação, tá certo? Por quê? A prova tem 4 horas, pode parecer muito tempo. Só que se você deixar para fazer a redação por último, você vai começar a fazer a prova de português, que em regra é uma prova bem simples porque não envolve cálculo, e aí você chega na prova de matemática, aonde pode te tomar muito tempo. Então você vê lá uma questão, essa questão aqui eu sei fazer, mas não estou lembrado como é que é. E você acaba perdendo muito tempo na questão. E o tempo voa, gente. Na hora da prova, o tempo voa. Esse tempo aqui de prova, de 4 horas, pode parecer muita coisa, mas dependendo do teu envolvimento com a prova, você fica naquela ansiedade, esse tempo passa assim, você nem vê ele passar. E aí quando você vai ver, está faltando menos de meia hora para você entregar a prova, para entregar a tua resposta, e você não fez ainda a redação. Recomendo também, não é a minha área, da redação e português, mas que você então treine bastante também a redação, para que você chegue na hora da prova e não tenha uma surpresa desagradável. Agora vamos falar sobre procedimento. Como eu falei, a gente já viu toda a matéria, tá? A gente já viu pelos roteiros, pelas questões, então a gente parte do princípio que você sabe resolver as questões, tá bom? E como é que você vai fazer a marcação dessas questões? Aí entra um macete que eu vou passar para vocês. Quando você tiver diante de uma questão, aí pode ser de português ou de matemática, tanto faz. Você vai olhar para aquela questão, vou chamar de primeira passagem, né? Você está começando a ver a prova pela primeira vez. Na primeira passagem que você vai ler aquela questão, você vai fazer o seguinte:
Se você tiver certeza que sabe a resposta, mas veja bem, não é eu acho que eu sei, eu tenho a certeza, a opção é aquela ali. Você então vai fazer um círculo sobre a opção. Então, por exemplo, eu tenho certeza que uma questão 15, não sei, 20, a opção é a letra B. Então você vai circundar, fazer um círculozinho na letra B. E você vai agir assim na primeira passagem, tá? Com todas as questões. As que você tem certeza, você então vai fazer um círculo. Acontece que vai haver questões que você vai ficar entre 2, 3 ou 4, ou então em todas, você não tem certeza daquilo que vai ser, daquelas opções que podem ser a sua resposta. Porém, você pode ter a certeza da resposta que não pode ser. Tá? Você então vê, poxa, eu não tenho certeza, eu estou entre a A e a B, estou entre a C e a D, ou estou entre a B e C. Então você não tem a certeza da resposta certa, mas você tem a certeza daquelas opções que não podem ser a resposta. Você já estudou a matéria, então você tem uma noção para ter esse conhecimento. Pois eu sei que isso aqui não é. Você bate um olho numa questão que tem, por exemplo, um triângulo. Você vai analisar, esse triângulo aqui ele não pode ter a resposta, não pode ser um lado superior a 10, por exemplo. Então, todas as respostas que forem acima de 10, você já pode cortar. Estou dando aqui só um exemplo. Tá? Então, quando acontecer isso, você está entre 2 questões, 3, 4, o que for, você então vai colocar uma seta do lado das opções que podem ser. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma questão lá, tanto faz, gente, isso aqui vale para português e matemática, tá? Eu estou entre as opções B e D. Então, como é que eu faço? Aqui eu boto uma setinha no B e aqui eu boto uma setinha no D. As demais eu posso deixar como está, ou então já posso riscar, para depois eu não me confundir, tá? Esquecer. Então aqui risquei o A, risquei o C, risquei o E. Ou seja, nessa questão aqui, quando eu for chutar, que vai ser o passo que a gente vai ver em seguida, eu só posso ter opção B e D. Por que isso é importante? Porque tem muito aluno que faz a prova, ele faz assim, ele começa a fazer a prova e ele marca aquelas que ele sabe. Quando ele acaba, ele fala assim, agora eu vou chutar. Vou chutar o quê? Vou chutar A em tudo. Vou chutar C em tudo. Tem que ter uma lógica para isso. Tá? Então você não pode fazer assim, porque você vai acabar perdendo uma questão, não porque você não sabe resolver, sim porque você não sabe marcar na prova a opção que pode ser a mais provável de ser a resposta daquela questão. Tá certo? Agora, quando você fez a primeira passagem na prova, tá? Veja bem, você vai contar quantas letras A, B, C, D e E teve o total, né, das opções da prova. Então, por exemplo, da questão 1 até a questão 40, agora, gente, é com certeza, tá? É aquele primeiro caso lá que você vai colocar, você vai circular a opção. Você então vai marcar numa folhinha, no rascunho, uma coisinha bem pequenininha, como está no texto aqui, e vai dizer, poxa, eu encontrei, nosso exemplo aqui, isso aqui é só um exemplo, eu encontrei que o A tem 3, saiu 3 vezes, o B 2 vezes, o C 5, o D 4 e o E 8. Você vai ter isso anotado com você, tá? Então, veja bem, só se tiver certeza. Estou no achismo, é aquela situação que a gente colocou com as setinhas, não vai entrar nessa tabela aqui. Agora eu vou explicar para vocês por que isso. Observa que você tem uma prova de 40 questões. E cada questão você tem 5 opções. Então, se for distribuído igualzinho as respostas por cada letra, você vai ter então 8 letras A, 8B, 8C, 8D, 8E. Tá? Estatisticamente falando, o gabarito deve seguir essa lógica. Você dificilmente, muito raramente,
você vai ver, por exemplo, numa prova que tem opções A, B, C, D e E, uma letra que não sai nenhuma vez, ou que saiu só uma. Tá? Por quê? Isso pode favorecer, imagina que no gabarito desse aqui, você tenha 13 questões que seja a letra B. E aí aquele aluno lá que chuta, que não sabe nada, ele decide chutar o que ele não sabe B. Ele vai ganhar algumas questões, porque a maioria é B. E a prova não é para isso, a prova é para medir conhecimento, dentro do prazo, do tempo que ela tem para que você possa resolvê-la. E quando você distribui melhor, né, a banca faz isso, ela distribui melhor essas opções ao longo das questões, ela evita essa chance do cara que está chutando por chutar acabar passando. Tem que passar aquela pessoa que sabe mais, né? Não só a matéria, mas também sabe fazer melhor a prova. Pra vocês terem uma ideia, eu peguei aqui, eu fiz um estudo do gabarito das provas da Liberato de 2017 até 2022, até a última prova. E vocês podem ver aqui na folha que apenas um ano a gente teve uma questão anulada, que foi 2017. Nos demais anos, o que você pode perceber por aqui? Que a opção que teve menos, tá? Quando caiu na prova, né? Teve menos letras daquela opção, teve 5 opções, que é 5 letras, né? Então, nesse caso aqui, 2020, a gente teve no gabarito 5 opções de letra A. E a que teve mais, a gente teve aqui 10 opções nessas letras aqui. O que isso quer dizer para a gente, né? Alguns casos vai ficar claro abaixo de 8, acima de 8, que a banca não tende a fugir desse número de questões. Como eu falei, não tem aqui 1 ou 2, o mínimo aqui é 5. Ah, mas professor, posso contar com isso? Depende. A gente está aqui falando de uma situação estatística. O mundo ideal é que você saiba resolver a prova toda. E maravilha, resolveu tudo, isso aqui você não vai nem se ligar nisso aqui. Mas é comum que dessas 40 questões, digamos que 10 questões você não saiba, 8 você não saiba. Como é que você vai tratar essas outras questões que você não sabe? Você vai chutar tudo só o A, só o B? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, aquela marcação lá das questões com certeza, ela serve para que você possa confrontar depois, na hora de marcar no final, dentre as questões que você ficou de marcar, que ficou em branco, que você então comece a marcar com base nessa análise dos acertos que você já tem, para levando em conta as letras que saíram menos. É assim que você vai ter que pensar. E como que é feita essa análise? Vamos seguir aqui no texto, tá? Vamos seguir aqui. Feita a análise conforme a tabela do item 4. Item 4, gente, é esse aqui, tá? Que a gente colocou aqui as questões que a gente tem certeza. Pensamos da seguinte forma. Iremos chutar, porque aqui a gente não sabe, né? Se você não sabe, mesmo que você esteja entre duas opções, é um chute. Quando você tem certeza, não é chute. Iremos chutar a opção que tiver tido, até o momento, o menor número de ocorrências, desde que essa opção não tenha sido descartada, como não sendo uma das que poderiam ser a resposta. Caso seja, marcar a segunda opção com o menor número de ocorrências, com base no mesmo raciocínio. Então, aqui entender. Aqui, a gente pegou, vamos supor que isso aqui seja o nosso exemplo, tá? A gente viu que aqui, olha, a que teve menos ocorrência foi o B. Isso aqui. Depois tem o A. Depois tem o D. Opa. Segundo aqui é o A. E o terceiro aqui é o D. Então, vamos lá. Aqui tem menos ocorrência é o B. Então, você vai chegar lá naquelas questões, isso ao final, você tentou resolver a prova, fez a sua revisão. Pode ser que nessa revisão que você faz a prova pela segunda vez, você acha a resposta. Então, você já elimina também aquela opção. Mas, vamos lá. Você fez a primeira, segunda revisão e chegou nesse quadro, nessa tabela que está aqui, com relação ao número de acertos para cada letra.
Então, nesse caso aqui, nesse nosso exemplo, eu tenho que o B é a letra que saiu menos. Então, você vai chegar aqui numa questão qualquer, que você já tinha marcado ali, a setinha tinha indicado, e vai ver assim, pô, peraí, nesse nosso caso aqui, poxa, o B pode ser. O B pode ser. O B até então tinha saído duas questões, né? O D aqui no caso seria um 4, então eu vou marcar o B como correto. É um chute, tá? Mas com isso, o que você elimina com isso? Você elimina chutar um A, por exemplo, que sabe que não é, um C ou um E. Então você aqui estaria entre B e D, tá? Como o B teve menos, tá? É só olhar aqui. O B teve 2 ocorrências e o D teve 4. Então você vai naquela que tem menos. E você vai fazer isso para todas as questões. Então, se tiver uma outra questão lá na frente, que você esteja, por exemplo, entre B e C, tá? Como o B tem menos, você vai no B. Ah, e se todas que estiveram ali para marcar forem B, vai no B, tá? Você só não vai no B, nesse nosso aqui exemplo, se o B foi agora aqui, vamos supor que o B aqui fosse descartado naquela passagem que você fez, o C também ficaria entre A e o E, tá? Como é que você iria marcar? O B é que teve menos, tá? Aqui na nossa tabela, essa tabela não muda, tá? Essa marcação não muda. Você então chega e fala, poxa, vou então chutar um B, porque o B saiu menos. Mas nessa questão aqui, o B está descartado. Então você não vai chutar o B, porque você vai entregar a questão. Não vai fazer isso. Aí você vai pegar quem é a segunda opção que teve menos ocorrência. Aí você vê, pô, a segunda foi o A. Pô, ele está entre o A e o E, então vou marcar o A. Essa é a lógica. É isso que você tem que fazer. Você vai então começar a resolver sua prova marcando, fazendo um círculo naquelas respostas que você tem certeza, tá? Pô, tenho certeza. Ah, mas é achismo. Achismo não conta, gente, é certeza, tá? E depois a marcação daquela com as setinhas, como está aqui, caso você tenha ficado entre 2, 3, 4 questões, tá? Ah, fiquei entre as 5. Então, qualquer uma pode ser. Na hora de chutar, você vai então ver a que tem menos opção. É assim que você deve proceder. Sobre a marcação do cartão resposta. Muita gente fica ansiosa, quero marcar o cartão resposta logo, quero fazer. E eu já vi muita gente ser reprovada porque nessa pressa estraga o cartão, amassa o cartão, molha o cartão, marca o cartão errado. Então, cartão resposta é a última coisa que você vai preencher. Você só vai preencher o cartão resposta quando você tiver terminado todas as questões da prova. Fez tudo, já reviu, fez o rascunho, é isso mesmo, tal. Então, você tem ali a sua folha de prova com rascunho, onde estão ali marcadas as opções que você vai transcrever por cartão resposta. Só depois que você tiver ali todas as letras, tá? Essa aqui é isso, esse é B, aqui é C, tal, é que você vai transcrever e com toda a calma do mundo. Vai pintar ali a opção como está no edital, cada opçãozinha, toda a calma do mundo, tá? Por quê? Você minimiza risco com isso. Não adianta nada você falar assim, teve um que me perguntou, foi no comentário, foi no e-mail, perguntando assim, pessoal, se eu marcar certo na prova que ele diz na folha de prova, no caderno de prova, e marcar errado na folha de resposta, adivinha? Vale o que está na folha de resposta, né? A prova ali que você vai receber, o rascunho, é para o seu uso, tanto que você depois leva elas para casa, não vai ser objeto de avaliação. O de avaliação vai ser apenas a folha de redação, onde você tem que ter ali a redação passada a limpo, tá? E se você tiver uma letra ruim, recomendo que você exercite um pouquinho, tal, porque
Se a pessoa que vai corrigir a redação não entender a sua letra, você começa a perder ponto. Então, atente-se para isso. E, além disso tudo, como já foi falado já no começo, não vai ser dado outro cartão resposta. Errou, errou. Se você chegou na hora de marcar o cartão resposta, mas espera aí, marquei letra B. Aí você vê, pô, mas não era B, marquei errado, era C, tá? É melhor deixar o B, porque se você lá na frente, lá, de repente deu alguma sorte, aquela questão era B realmente, você ganha o ponto. Porque se você marcar mais de uma opção, aí independente da resposta, para você aquela questão está zerada. Você não vai ganhar ponto com ela. Então, muito cuidado na hora da marcação do cartão resposta. Isso é fundamental. Por fim, aquela recomendação que eu dou em vários vídeos, né? Estudem pelas questões que já caíram no Liberato. Vou dizer por quê. É muito comum que as bancas repitam enunciados, repitam questões. Pode não ser de forma 100% idêntica, mas costumam repetir as figuras, as medidas. Então você já tem um contato com aquela figura, então se cair você depois. É assim que funciona, já tem ideia de como é que faz. Vou dar aqui um exemplo, tá? Real. Na prova de 2019 e 2020, as questões que caíram, elas se referiam à mesma figura, tá? No caso aqui temos uma pista, né? Uma pista asfaltada, tal. Ele fala que a pista tem comprimento aqui de 220 metros, tá? E cada uma das semicircunferências, que é esse espacinho aqui, possui 18 metros de diâmetro. Aí ele pergunta aqui, sabendo que o menino percorreu a pista completa uma única volta, né? A pista completa uma única vez, ele andou em metros. Então ele quer saber aqui quanto que é para dar uma volta. Aqui você vê que a figura é a mesma. Essa questão aqui foi da última prova, de 22, e ela consta o seguinte: eu tenho o mesmo comprimento aqui, e olha, circunferência. Então, aqui no caso, ele quer saber a distância do ponto A ao ponto B. Vê que só mudou a pergunta. A figura é a mesma. Então, aproveita essa reta final, essa última semana, tá? Recomendo que vocês revejam os vídeos, tá? Estão no canal, não só os roteiros, e sim as questões resolvidas. Existe uma possibilidade, tá? De alguma questão ou outra ser repetida. Existe a possibilidade delas serem muito parecidas, isso sim, muito parecidas. Então, você já sabendo como que uma questão é resolvida, você, poxa, que eu já vi, então, o caminho é esse. Eu sei seguir por esse caminho, é meio caminho andado para a sua aprovação, você acertar aquela questão. Muito bem, gente, então eu vou encerrar aqui esse vídeo e eu tenho 2 pedidos para fazer a vocês. Primeiro, eu gostaria que após a prova, vocês deixassem um comentário nesse vídeo aqui, dizendo como foi a prova, se esses roteiros te ajudaram, se você achou a prova difícil, achou fácil. Eu gostaria que você relatasse para eu ter esse feedback, para que eu possa cada vez mais aprimorar esse trabalho. Isso é muito importante, tá? Além, claro, de você contribuir dando o seu like, caso você tenha gostado do trabalho. A sua informação, para mim, é fundamental. Aí eu tenho como alinhar as informações, as questões, para que numa outra versão o trabalho fique cada vez melhor. Esse é o primeiro pedido que eu faço a vocês. O segundo pedido que eu faço a vocês é que vocês mandem para mim, vocês podem tirar uma foto das questões de matemática e mandem para o meu e-mail. Por quê? A Liberato costuma levar bastante tempo para colocar a prova no site. Uma vez que eu me lembro, demorou cerca de, não sei se foi 4 meses, 5 meses, eles demoram um tempo. E se vocês me passarem a prova, eu tenho condições de fazer a correção e colocar aqui no canal o mais rápido possível. Então já é uma maneira de você, eu quero saber o que eu acertei, o que eu errei, como é que faz. Então preciso ter a prova. Então vocês podem chegar em casa depois da prova, no dia seguinte, tira uma foto e peço, claro,
que seja legível, que eu consiga ler as questões, pode ser por folha ou então por questão, da maneira que ficar mais fácil para você. E existe um outro motivo também para fazer esse pedido. Vocês vão ver no edital, existe ali um capítulo ali que fala sobre recursos. E o que são esses recursos? Você vai fazer a sua prova, então tem ali as opções. Digamos que você marcou determinada opção e na hora que saiu o gabarito, saiu uma opção diferente. Pô, você está vendo que o gabarito está errado, tá? Isso é difícil acontecer, eles errarem assim, mas né? Vamos dizer que aconteça. Então eu tendo condição de corrigir para vocês, você vendo que a sua questão está certa, tá? Que o gabarito está errado, você pode então entrar com recurso contra aquela questão, tá? Existe também outro caso, onde esse recurso é possível ser manejado. Que caso é esse? Vamos supor que tenha lá uma questão na sua prova, tá? Não importa se você sabe ou não sabe, normalmente você só vai recorrer se você errar, claro, né? Mas você fez aquela questão, tá? E você errou aquela questão. Se o tópico daquela questão, aquele assunto, não estiver constando no edital, aquela questão tem que ser anulada, porque eles só podem pedir para você o que é objeto do edital. Então, mas muita gente acertou. Não tem problema, tá? Aquele assunto, se não consta em edital, não pode ser cobrado. Então, é por isso que eu peço que vocês mandem para mim essa prova, tá? Tira uma foto lá, ver se ficou boa qualidade, para que eu possa, então, o mais breve possível, pegar essa prova com vocês e fazer aqui no canal a correção. Bem, esse trabalho com a Liberato termina aqui nesse vídeo. Estou torcendo para todo mundo. Espero que façam uma prova excelente, que passem. E esse é o caminho, pessoal. Estudar, sempre buscar algo melhor, se dedicar. Esse é o caminho para que vocês possam traçar um futuro brilhante. E onde essa prova aqui, eu tenho certeza, vai ser só a primeira. Ainda vai existir muitas outras que vocês vão fazer também. E a cada vez sempre ficando melhor e melhor e garantindo um futuro mais brilhante para você e para sua família. Vou ficando por aqui. Boa prova, faça com calma, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Até lá.